Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 16 de outubro. O Ibovespa apresentou mais um dia de forte queda, 3,27%, anulando completamente a expectativa que tinha de subida. Já tinha mencionado isso no pregão passado, agora confirmou que eu tinha comentado também que o índice futuro já tinha vindo aqui para baixo de um nível de que era um gap, aqui não chegou a ter gap, mas chegou ali naquela questão que o pregão que foi o retorno do resultado do primeiro turno. Então já estamos abaixo desse retorno, desse otimismo que veio aqui na segunda-feira, forte para cima. Depois de tanto otimismo, aqui foi o dia que, nesta segunda-feira, que veio a confirmação que a Marina vai apoiar o Aécio. Mais um dia de volatilidade forte, foi lá em cima. E todos esses 2 dias aqui que geraram bastante força compradora foram anulados no pregão de hoje. E se olharmos para o gráfico do índice futuro, nesse momento vai apresentando queda de 0,72% depois que o Ibovespa fechou. Ou seja, se o Ibovespa tivesse ainda aberto, estaria a situação pior aí no pregão de hoje. Então o índice futuro já está fechando abaixo do gap, que era o ponto lá que o Ibovespa também já veio para fechar abaixo. Então, nesse momento, a gente já apresenta um viés de baixa no Ibovespa, apesar de uma tendência um pouco mais indefinida. Poderíamos até falar já em tendência de baixa, considerando principalmente aqui esse movimento de subida, essa queda, esse fundo aqui, e depois esse topo, ou seja, 2 topos no mesmo nível, perdendo um fundo entre eles, um topo duplo, que seria já a reversão de tendência, a tendência de baixa. O fato é que temos esse viés de baixa. Principal suporte mesmo para o Ibovespa nesse momento, e que eu identifico aqui, já fica mais para a região ali dos 53.000 a 52.700 pontos. Esse seria o principal nível de suporte nesse momento para o Ibovespa, e de maneira geral vários ativos começando a ficar um pouco mais alinhados para operações na ponta vendedora. E se observarmos um gráfico semanal do Ibovespa, traçar aqui uma linha horizontal em cima do fundo anterior, topo anterior, observe que o Ibov perde essa região e nessas 2 últimas semanas tentou ir foi lá em cima e não conseguiu fechar acima dessa região em torno de 55.500 pontos. Então isso mais uma sinalização no meu entender, uma leitura que apresenta aí um domínio nesse momento por parte dos vendedores. PTR4, queda hoje de 7,44%, 2 gaps. Quando mencionei, tá aqui mais para buscar aqui da forma que ela subiu, gerar um topo descendente, um pivô para fazer essa venda, mas aí já abre com gap, dificulta a entrada com venda, com stop um pouco mais curto. Seria mais para day trade mesmo o papel, mesmo para swing trade complicado. Vai apontando aqui para o fechamento dos 18,52. Então, dentro do que esses ativos, do que a maioria está fazendo, esse movimento agora forte para baixo, a partir do repique desse movimento, que vai ficando um pouco mais esticado em diversos ativos no curtíssimo prazo, apresentando a chance de ter algum repique nos próximos pregões, dependendo do repique que vier, mais para venda a Petrobras, no meu entender. Vale 5, falando venda de swing trade, tá? Para tentar pegar um possível repique de alta, mais para day trade. Vale 5, não conseguiu se sustentar acima dos 24,50 nesse pregão. Olha o gap que ela já abriu. Só olhar no G60 fica mais claro ali o gap, essa região aqui. Fechou lá em cima, já abriu caindo ali em torno de 2,35% na primeira hora de pregão. E fechou com queda de 2,88%. É um ativo que ainda tem uma chance de gerar aqui um fundo ascendente, mas abaixo dessa região dos R$ 24,83 a R$ 25, compra de swing trade tem um risco bem maior, considerando a tendência de baixa do gráfico semanal e um forte teto que eu já mencionei nas últimas análises. Logo, operações na ponta compradora, ideal que se fosse day trade e preferencialmente já acima da máxima do pregão de hoje, que foi de 24,26. E para a ponta vendedora, abre a chance de também trabalhar com day trade para um possível fechamento de um gap de alta que está aqui com suporte em R$ 23,45. JBSS3, ainda pensando em compra, esse sinal dela aqui foi negativo, fechou abaixo do gap, fechou em 9,85, fechou abaixo dos 9,95, reverteu um candle de força
Então é um sinal negativo, mas se essa ação conseguir ganhar força no próximo pregão, já voltar para cima da máxima do pregão de hoje rapidamente, não demorar a fazer isso, seria uma alternativa de compra ainda de swing trade, na expectativa de ter o quê? Mais um movimento de subida a favor de uma tendência de alta de médio prazo. MGLU3, também a possibilidade, já tinha comentado aqui no pregão anterior, não fez isso já nesse pregão, mas ainda tem essa chance de buscar alguma compra nesse papel se conseguir romper a máxima de hoje, 8,17. A outra alternativa, sem ser fundo ascendente, seria operar comprando suporte, aí na qual 3 já gerou um forte movimento de baixa, gerou aqui um candle de tentativa de recuperação, mas terminou em queda de 0,42%, em cima de toda a região de suporte que começa aqui na faixa dos 23, por volta de 23,70 e o nível mais forte em torno dos R$23. Olhando para o G60, ganhou força, veio para baixo de maneira mais fraca. Se ganhar aqui força novamente, superar principalmente a região de 24,04, seria uma alternativa de compra em cima da Qual 3, trabalhando com stop preferencialmente aqui em 23,52, o stop um pouco mais curto, para pegar aqui algum repique de alta, desculpe, a voz falhou, repique de alta aqui no gráfico diário dessa ação, mas também a operação sendo uma operação de day trade, podendo se estender até por mais um pregão, dependendo de como ela se desenvolver aqui no dia. E olhando para a venda, buscando venda, ficou nesse momento mais complicado buscar a venda, porque se fosse para atuar na venda, por exemplo, falar aqui de Cosan, vou buscar venda em cima desse papel, igual a Petro fez, foi lá em cima, vou buscar venda para um movimento de baixa, eu estaria operando sem tendência para venda e operando contra um movimento que veio forte para cima. Além disso, na maioria dos ativos, gaps, como é o caso da Petro, dificultando o ponto de entrada. Se buscar venda aqui, nesse momento é uma venda muito mais arriscada na Cosan. Então o que está acontecendo? Vou comprar fundo ascendente na ação. Não tem mais fundo ascendente, já perdeu. Vários ativos fizeram isso, perderam. Então a partir desse momento torna-se mais interessante buscar o que? Venda depois de um movimento corretivo, ou então pelo G60 topo descendente, para um possível fechamento de gap aqui na Cosan lá em 33,57. A outra, BBDC4, também veio, gerou fundo ascendente, depois de um movimento de novo forte para baixo, ganhou força para cima e já anulou essa tendência. Já veio para fechar abaixo do fundo que antecede esses dois topos, já está em tendência de baixa. Então, baseando-se nisso, também mais para venda, seja de day trade, ou se for para pensar em compra, só day trade mesmo, e venda de swing trade após alguma correção aí de pelo menos uns 2 pregões em BBDC4. Ideal até que esse movimento venha aqui no gap para depois gerar o repique. BVMF3, mais uma da mesma forma, ou opera esse rompimento mais pelo G60, que congestionou aqui, eu já tinha falado desse pivô de baixa no pregão de ontem, na videoanálise de ontem. Aí ficou aqui embaixo travado, usando os R$12 ali como resistência, R$12, 12,03, e fechou aqui, terminou fechando a última hora abaixo dessa região, ou seja, apontando um pouco mais para poder caminhar para um fechamento de gap. Então também é um ativo que, se fosse trabalhar para venda, nesse momento não seria venda swing trade, mas venda de day trade em cima da BVMF3. E por último aqui Nato 3, ativo que vinha forte, estava com movimento bom, vou aguardar aqui uma correção, e olha como é que vem um movimento de correção muito forte para baixo. Isso já não traz possibilidade de compra mais em cima da Nato 3 a favor de um fundo ascendente. A não ser que ela perca força aqui nos próximos 2 pregões, de imediato, mesmo que a ação suba no próximo pregão, eu não vejo compra de imediato nessa ação, pois com esse candle aqui ela passou a apontar com a chance muito maior de vir a testar aqui essa região do gap, começando nos 33,67 e depois em R$ 37,11. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.